Bom dia a todos. Bom, hoje é o Dia das Mães. Eu não gosto muito de datas comemorativas, não gosto. Dia da Mulher, Dia dos Pais. Nem aniversário eu não dou muita importância a essas datas. Por quê? Porque, veja, eu já falei aqui que, na minha opinião, metade da humanidade são as mulheres. E a outra metade são filhos dessas mulheres. Então, e toda mulher é uma mãe em potencial. É uma mãe em potencial. Então, eu acredito que não deveria existir o Dia da Mulher, nem o Dia das Mães. Todos os dias deveria ser o Dia da Mulher e o Dia das Mães. Bom, eu sou um membro da comunidade da Rua dos Pinheiros. Estou aqui nessa associação, exercendo o meu direito constitucional de liberdade de expressão, expresso na Constituição Federal, no seu artigo 5º. Eu sigo a lei. Eu trabalho dentro do letramento jurídico. A liberdade de expressão para cada fala. Você tem que dar o direito de resposta. Quem quiser fazer a sua resposta, eu publico aqui no meu canal. As mães da Rua dos Pinheiros, da Ponte Alta Norte, Gama, Brasília, Distrito Federal, Brasil, América do Sul. Tem pouco a comemorar. As mães daqui têm pouco a comemorar. Por quê? O apelo, a voz dessas mães não chegam nos políticos. Porque se chegasse, a primeira parada de ônibus seria onde existe a maior concentração de mães e de crianças e de idosos. A maior concentração de mães, crianças, idosos, trabalhadores é no encontro da Rua, da Rua Buritis com a Rua dos Pinheiros, porque nesse trecho não temos mobilidade urbana. Não temos um sistema o sistema de mobilidade urbana não atinge a Rua dos Pinheiros. Tanto os ônibus da Pioneira como o transporte escolar. Nós perdemos um direito adquirido, porque antes do asfalto, o ônibus escolar vinha deixar nossas crianças na porta. Vinha deixar as crianças, os filhos dessas mães, recebiam seus filhos nas portas dos condomínios, antes do asfalto. Depois do asfalto, tá? O lote em que os ônibus faziam o retorno, a proprietária resolveu fechar. E ao fechar, os ônibus não tiveram como fazer o retorno. E simplesmente o direito adquirido dessas mães foi retirado. E os políticos que nos representam não devolveu para essas mães os direitos. Então, vocês não venham com homenagem do Dia das Mães. As mães não precisam de homenagens. As mães precisam de proteção do poder público. Sinto muito, quero questionar um engenheiro de mobilidade que tá
planejando a mobilidade da Ponte Alta, você quer implantar o mesmo sistema de transporte que existe numa cidade planejada como Gama. Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Aqui cresceu desordenadamente, tá? Então eu vou tomar como base, tá, o Rio de Janeiro. As favelas aqui são como, vamos fazer um comparativo em termos das ruas, aqui as ruas são apertadas, os ônibus não vão circular, aqueles ônibus grandes não vão circular como vocês querem. Esses ônibus que pegam nossas crianças escolares está errado para cá, para a nossa região. As ruas são apertadas, esses ônibus grandes têm dificuldade de fazer as manobras. Uma simples que o Rio de Janeiro simplesmente fez. Dentro das favelas, vans e micro-ônibus. Leva para um terminal. Nesse terminal, os ônibus coletivos pegam. Nós poderíamos fazer um mini terminal na Avenida São Francisco e toda a Ponte Alta ser... Nós temos os horários dos ônibus, tá? Fazia uma sincronicidade entre as vans e micro-ônibus, pegava nossas crianças, nossos idosos, nossos trabalhadores, tá? Pegava toda a comunidade, levava até esse ponto de ônibus do balão da São Francisco, que poderia ficar ali, e ali pegaria e nós teríamos as mães da Rua dos Pinheiros teriam o seu direito de volta. A van e o micro-ônibus pegaria nossas crianças na porta do condomínio. Não é luxo, isso não é luxo, isso é um direito constitucional. Sinto muito, a voz das mães da Rua dos Pinheiros, da Ponte Alta, não chega aos ouvidos do deputado Eduardo Pedrosa, nem chega aos ouvidos do deputado Donizete. Não chega, porque se chegasse, a primeira parada construída seria a da Avenida do Buritis com a Avenida dos Pinheiros, onde existe uma parada improvisada feita pelas mães. As mães da Rua dos Pinheiros. Veja, eu pergunto a essa associação, existe um levantamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social? Existe esse levantamento? Não existe, porque eu ainda estou em estado de vulnerabilidade social, porque eu nunca cuidei do idoso. Eu fiquei nessa casa com o meu pai por 1 ano e 6 meses. Em 6 meses ele ficou na cadeira de roda, depois 1 ano acamado até o seu falecimento, e eu não recebi uma visita de nenhum membro da associação para saber do meu estado, o que poderia fazer para melhorar a minha condição, porque eu fiquei como cuidador dele 24 horas. Quantas pessoas existem em estado de vulnerabilidade social na nossa comunidade e o que nós podemos fazer por eles? Então, líderes da nossa comunidade, vamos levar ao Eduardo Pedrosa os anseios da nossa comunidade, que são um sistema de mobilidade que atinja, tá, as capilaridades da nossa comunidade. Ou seja, chegue, tá, que ninguém precise andar mais que 200 metros para chegar na parada de ônibus. Segundo, foi danificado por vândalos e foi retratada aqui a parada que foi feita na Rua dos Pinheiros. Tá. Vejam, aqueles vândalos, aqueles meninos que usam drogas, os que têm problema com alcoolismo, com pequenos furtos, com delinquência, são filhos de mães. Então, olhar para essas pessoas como membro da comunidade é
cuidar das mães. Então, eu já vou, ele me deu permissão, então eu vou. O Ivanildo, mais conhecido como Novidade, tá? Falou o seguinte, eu sou amigo dele, e eu disse para ele, olha, no dia que você quiser parar, eu vou te ajudar a parar de beber, porque você bebe e usa drogas de uma forma destrutiva. Então, mas no dia que você quiser parar, eu vou te ajudar, tá? Nós vamos no CAPS com você e eu vou te ajudar, porque eu sei que ajudar o Novidade, ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é ajudar a mãe deles, a mãe dele. Aí você vai estudar esse caso. Tá? Quantos idosos existem na nossa comunidade em internação domiciliar? O que essa associação faz por essas pessoas? Porque enquanto eu estive nessa situação, eu não recebi uma visita. Eu sou grato à comunidade. A comunidade foi as pessoas, por livre e espontânea vontade, tá? Viram o meu estado e prestaram ajuda de forma individual. Ou seja, os menos favorecidos foram o que as pessoas mais humildes foi de onde eu recebi mais ajuda. E quem mais podia me ajudar, que eram os membros da associação, eu não recebi uma visita. Em 1 ano e 6 meses, vocês não ficaram nem sabendo do que eu passei aqui nessa casa. Como também vocês não estão sabendo o que o Novidade e a irmã dele passa com a mãe dele, que também está no mesmo estado do meu pai. E como os idosos, que eu não vou citar aqui, mas são muitos que estão no mesmo estado. Muitas são mães, muitas são... Quando não são as mães, são os filhos dessas mães. E se são os filhos dessas mães, o que nós fizermos pelos filhos das mães, nós estamos fazendo pela mãe. Então, o Novidade já declarou que quer parar. Tá? Eu já comecei um trabalho com ele, estou levando lá no CAPS, nós vamos ver o que é possível fazer para o caso do Novidade. Ele está precisando de apoio. Ele diz que trabalho não falta para ele, porque ele é uma pessoa correta e trabalhadora quando está bom. Mas ele está com os dentes, ele precisa de um tratamento dentário, ele precisa de um... Ele vai na UPA, ele é tratado, vocês sabem como que são tratados. Tá? Ele tá passando por um estado de saúde, ele vai na UPA, ele pega pulseira azul. Por quê? Porque tem cara de alcoólatra, de mendigo, ninguém liga para mendigo aqui. Então, eu quero dizer para as mães, eu defendo a máxima de Jesus. Vamos condenar o pecado e não o pecador. Vamos amparar a Madalena e não atirar pedras. Ou simplesmente ignorar. Vamos ajudar os menos favorecidos, as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. Essa associação precisa chamar a assistência social para nós fazermos um levantamento dessas pessoas e ver o que nós podemos ajudar. Quantas mães aqui chegam a pagar R$60 de Uber para fazer compras no supermercado? Mães que são empregadas domésticas, que ganham R$1.300 e tem que gastar R$60 para fazer compras no supermercado, porque ela não dá conta, porque a parada de ônibus fica a 2 quilômetros da sua casa. E nós, com nossos carros, muitas vezes passamos por essas mães e nem damos carona. Esses filhos que estão aí, sem ter o que fazer, eu conclamo, deputado Pedrosa, imediatamente vamos desapropriar terrenos para colocar aparelhos públicos.
eu já tenho uma sugestão. No final da Rua dos Pinheiros tem um lote. Vamos desapropriar, vamos construir uma PEC para os idosos. Vamos construir um parquinho para as nossas crianças e vamos construir uma quadra polivalente para os nossos jovens, tá? Com duas quadras, uma quadra de futsal para os meninos e uma quadra de vôlei para as meninas, de vôlei e de handebol para as meninas. Vamos, isso para o Estado não custa nada, mas para nós que somos pais dessa comunidade e para essas mães que precisam, se o seu filho precisar de esportes, ou ele paga aqui na Ponte Alta, ou ele vai levar lá para a Vila Olímpica, sendo que nós poderíamos ter isso aqui nessa comunidade, tá? Que para o Estado isso não custa nada. E nesse lote nós poderíamos fazer o retorno dos ônibus e essas mães receberem seus filhos aqui na porta do seu condomínio, porque elas chegam a fazer 8 viagens, porque de manhã, ela tem filho de manhã e de tarde, então de manhã ela vai para a parada de ônibus, são 2 quilômetros, aí ela volta, aí meio-dia ela vai levar um, depois volta, depois tem que deixar o outro, depois volta, e no final da noite, 7 horas da noite, ela vai lá, sendo que uma medida simples, tá? Copiada de onde tem o mesmo problema, que são as favelas do Rio de Janeiro, que tem vielas apertadas onde não passam ônibus, que é o nosso caso. Linhas alimentadoras com vans e micro-ônibus, tá? Levando até um mini terminal no Balão da São Francisco, onde o ônibus da Pioneira leva até o BRT e leva do BRT, nós vamos para qualquer lugar que a gente quiser. Então, infelizmente, eu tenho a falar. As mães da Ponte Alta têm pouco a comemorar. Pouco. Tá? Pouco. Vamos ouvir essas mães e ver o que a comunidade realmente pode fazer por essas mães, por essas pessoas, tá? Em estado de vulnerabilidade social, que são muitos aqui na nossa comunidade. Muitos. Vamos fazer um levantamento, tá? Vamos descobrir os usuários, os dependentes químicos, os dependentes de alcoolismo, os viciados em jogo. Vamos descobrir as pessoas, os casos de violência, vamos descobrir quem está na marginalidade. Todos os traficantes, vamos catalogar essas pessoas. Os traficantes são excelentes negociantes. Se você der uma oportunidade para ele dizer, cara, às vezes, mas isso nós precisamos aplicar a metodologia da assistência social de Portugal. Nós precisamos aceitar essas pessoas como seres humanos. Nós temos que condenar o pecado e não o pecador. O pecador é um irmão nosso, é um ser humano que está passando por uma situação. Não existe drogado, existe um ser humano que está nessa situação. Não existe prostituta, não existe ladrão, não existe traficante. Todos são seres humanos. E nós, aqui, onde a maioria é cristão, precisa seguir esse exemplo de Jesus e perguntar desse irmão que está nessa situação, se aproximar dele, conquistar a amizade e, se puder ajudar, vá lá na casa dele, vê a situação, vê o que você pode fazer por essa pessoa. Tá bom? Bom, é isso aí. Mas, para as mães, feliz Dia das Mães. Que é o mesmo que dizer Feliz Dia das Mulheres, porque todas as mulheres são mães em potenciais. E quem não é mãe ou mulher é filho de uma mulher. Então, todo o trabalho do masculino precisa ser o de cuidado, de amar, cuidar e proteger as mulheres e os filhos dessas mulheres.
É isso aí.